Muito bem, eu recebo aqui na Rede Vida de televisão com muita alegria e quando ele chegou aqui todo mundo falou, esse assim, o senhor já é, além de ser querido, conhecido e amado no Brasil inteiro, também aqui na Rede Vida todo mundo tem um prazer, uma alegria. Seja bem-vindo, doutor. Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. Só vou dizer novamente esse extenso currículo aqui, médico formado pela Universidade Federal da Bahia, membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e Albert Beneficência Portuguesa, especializado em radiocirurgia e neurocirurgia pela Universidade da Califórnia. Olha que coisa chique, gente, da Califórnia. Olha aí que beleza. Olha, editor do Neurosurgery Blog, né? Um blog de cirurgia, de neurocirurgia, que beleza. E autor dos livros, veja só, você não pode deixar Últimas Cartas de um Médico, Após um Tumor Cerebral e Escrito em Letra de Médico. Eu sempre achei esse título muito interessante, Escrito em Letra de Médico. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente fica muito feliz, doutor. Eu vou dizer uma coisa, a maneira com que... O doutor tem um canal no YouTube, gente, é um sucesso. Já até vou falar, depois vocês... youtube.com/neurocirurgia.br. Sabe quem é interessante? Porque quando a gente assiste o seu canal, a gente assiste esperança, né? O doutor sempre traz dados muito concisos, mas também com muita esperança, com muita realidade. Isso é muito bom, muito bom. E é isso que eu queria conversar com o senhor hoje, sobre essa questão da subvariante como chama? BA2 da Ômicron. É uma subvariante da Ômicron. Da Ômicron, E o senhor falou de gostar daqui, é recíproca também, né? Eu gosto muito, porque eu gosto de saúde, é o seguinte, é informar. É verdade. Então não é título chamativo, não é... É você mostrar a pessoa o que está acontecendo. Doença vai acontecer, somos seres biológicos, a gente não quer adoecer, vai adoecer. E a informação deixa a pessoa mais tranquila, Deixa mais tranquila, é verdade. E a Ômicron chegou com recorde de casos no mundo inteiro. Isso foi no mundo, e uma velocidade muito grande, né, doutor? Muito rápido, né? O lado bom dela é que foram formas mais leves. Então a gente não... Óbvio que o mundo já estava vacinado, né? Na Inglaterra gerou muitos dados sobre isso, no Brasil também. Então, apesar de ter recorde de casos, não teve recorde de internação. E não teve recorde de morte. E nem de morte. E por que isso? Porque ela era menos... Duas coisas as pessoas debatem, né? A questão dela ser menos mórbida, então realmente já é uma característica dela, porque pegou como a África, lugar que tinha poucos vacinados e não teve tanta morte Foi na também. África do Sul, é verdade. E a vacina a gente sabe que dá proteção. Caiu um pouco da proteção da vacina, mas a vacina protegeu. Então quem estava tomando, né, as 2 doses e agora a terceira, que deu um reforço, deu uma imunidade, tiveram casos mais leves. Eu esqueci de chamar o VT. Eu gosto tanto de escutar ele falar que eu esqueci de chamar o VT. Tem um VT, a gente depois a gente continua, doutor. O mundo caminha para uma visão menos assustadora da pandemia da Covid-19, por conta da diminuição nos casos e também graças às vacinas que estão salvando a vida da população. Apesar dessa alegria toda, ainda precisamos nos manter em alerta. Enquanto avançamos com a ciência em busca de tratamentos e curas, o vírus sofre mutações. Sua mais nova forma é a BA2, uma subvariante da Ômicron. A BA2 mostrou-se um pouco mais perigosa que a sua forma original, atacando os pulmões ao invés de permanecer apenas nas vias aéreas. Qual a real ameaça dessa variante? Será que o nosso cérebro pode ser afetado de alguma maneira? No Papo Reto de hoje, veremos mais sobre a subvariante BA2 e possíveis danos cerebrais. Acompanhe. A gente está com o doutor Júlio, que é neurocirurgião. Doutor, essa subvariante, fiquei com medo agora, essa subvariante, ela é mais perigosa? Como que é? Isso. Pode acontecer manifestação cerebral em todas, né? Então aqui tem um modelo, dá pra gente entender direitinho. Olha aqui, ó. Então quem pega a Covid entra aqui pela fossa nasal e ela fica alojada aqui, nessa parte da gente. Aqui. Na parte. E o que acontece? É muito comum o vírus ter um efeito sobre o olfato. Isso aconteceu muito. Eu não tenho olfato, Você falou. Ao contrário. Eu tenho 1 ano e meio que eu tive Covid, meu olfato, primeiro ele acabou, quando ele voltou tudo trocado. Isso, perfeito. A Ômicron teve menos alteração do olfato. Sim. Mas, mesmo assim, acontece. E o que a gente tem acontecido de forma assustadora é a forma da forma que a gente diz da Covid longa. O que é Covid longa? São alterações crônicas que têm acontecido, mesmo essas pessoas que têm tido forma leve, então as pessoas estão com um aumento muito grande de transtorno de ansiedade, depressão, dor de cabeça. Para você ter ideia, a dor de cabeça da Ômicron está entre os 3 primeiros sintomas mais comuns da variante Ômicron. Isso. Olha que coisa. E a BA2, qual a preocupação dela? Porque ela tem 33% mais chance de pegar do que a Ômicron, que já pega muito. Você está brincando. Isso. A Ômicron já é uma avassaladora. Isso.
E essa tem 33%. 33% de chance. E como que é essa questão de ela é mais contagiosa, menos contagiosa, vai pro pulmão, como que Isso é? é. A grande questão dela, que aí parece o efeito benéfico, é que quem já pegou ou está vacinado, cai a chance de ter. Tanto que no Brasil não deu aquele boom de Ômicron. Nos Estados Unidos, Sei. BA2, né? Nos Estados Unidos aumentou o número de BA2, mas no Brasil, por ter grande parte da população vacinada. 85%, né? Quem pegou a Ômicron pegou a forma leve e acaba que o nome é o mesmo, é Ômicron e Ômicron. Ômicron. Mas a diferença é a forma da infecção. Então, quem está aumentou. mais... estando vacinado, ela não chega a causar preocupação. É bem mais leve. Olha aí, gente. É uma variante de leve. É vacina, é vacina. A vacina e as pessoas que estão infectadas, a gente estava falando até nos bastidores, né? Na Inglaterra, eles mostraram um trabalho bem interessante que vendo quem pegou Covid e quem foi reinfectado. São lá tem um sistema de saúde muito organizado, todo público muitos dados e tal, precisos, muitos né? dados, né? Então, 14 milhões de testes positivos foram primeira infecção, 14 milhões. 14 milhões. E só 600 mil de reinfecção. Nossa, mas é muito mais inferior. baixo, muito mais baixo. Que coisa interessante. Doutor, a gente está falando sobre danos neurológicos. Quando a gente fala do olfato, do paladar, isso é um dano neurológico? É um dano neurológico. O que a gente não sabe é se é a infecção direta do vírus, que está aqui pertinho, né? Cérebro e cavidade, ou se isso é a inflamação que o vírus acaba dando, acaba lesando essa parte do olfato. Mas o vírus, em especial as formas anteriores à Ômicron, a gente tem visto menos, tem até casos de meningite causadas virais pela Covid. Além disso, né, alterações neurológicas que a gente tem chamado do brain fog, porque o paciente, não sei se você teve, né? O senhor teve. Tem muito paciente que fala assim, Júlia, é como se eu tivesse diferente. Minha visão tivesse, meu cérebro tivesse mais lento, diferente de observar as coisas. A memória às vezes piora um pouco, né? Memória. Eu já era muito distraído, fiquei pior ainda. Muito distraído mesmo, a questão de memória é realmente... É bem comum brain da fog? gente... Brain fog. Fog é aquele negócio de nevoada, né? É porque a pessoa não tem um problema grave de memória, mas ela fala, estou diferente. Eu sei, o nome é bonito, fala que tá brain fog. É isso, A própria Cláudia daqui mesmo, que é daqui... A Cláudia ficou... Ela reclamou muito desse negócio. Ao vivo ela ficou falando disso. Diferente. Ela falou, Júlio, não sei o que aconteceu, mas aí eu estava explicando isso para ela, né? A principal teoria que a gente tem é que esse processo todo inflamatório também acontece no cérebro, por isso que o paciente tem dor de cabeça, queixa muito disso, e também altera, além dessa parte do olfato, essa parte das emoções. Das emoções? Por isso que aumentou muito o transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Óbvio que a gente está em pandemia, todo mundo isolado, todo mundo com medo, né? Todo mundo ansioso, mas a própria doença ela tem essa característica. Doutor, quando fala dano neurológico, lesionou, o cheiro, como a visão, isso tudo são terminações nervosas? Terminações nervosas. Esse modelo aqui dá para ver, desculpe te interromper. Não, eu quero sai dizer... aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, o cérebro está aqui dentro, você retira ele. A parte do olfato é essa aqui, amarelinha. Essa aqui? Essa amarelinha. Isso, então, ou seja, o que eu sinto aqui no nariz vai assim. E esse dano pode ter sido no cérebro, uma coisa assim? Isso. O olfato é um nervo interessante, porque ele é meio externo e uma parte interna. É quase a comunicação que a gente tem com o meio externo. Eu estava até explicando para o senhor que o olfato tem uma ligação muito forte com o nosso sistema límbico das emoções. Olha que interessante. Por isso que a gente sente um cheiro e lembra da infância. Sente um cheiro. A memória olfativa. Olfativa, né? Ela vai direto para o sistema límbico. Por isso que a gente tem visto muita gente que perde olfato aumentando o transtorno de ansiedade, de depressão. Porque, querendo ou não, o cheiro de uma comida, o gosto de uma comida que é alterado, dá um alívio pra gente, né? Dá um prazer. E as pessoas estão sentindo falta disso. E eu já estava lembrando, é uma fonte de prazer, né? O comer e o cheiro. Embora, doutor, eu tenha voltado o meu paladar, mas o olfato ele faz muita falta para o paladar. Faz. Porque ele completa, porque existe essa simbiose. Não sei isso como, mesmo, né? correto mesmo. Porque... Então eu sinto gosto, mas falta aquela coisa do olfato para sentir pleno. É curioso que o cérebro, assim, ele é meio dividido, então a gente, para simplificar, fala, tal área é responsável por isso, tal área é responsável por aquilo. Mas quando a gente vai ver, uma área depende da outra. Então, sem olfato, o gosto fica prejudicado. A mesma coisa com a visão, né? Você vê um prato bonito, né? Aquilo te estimula a comer mais. Até, é verdade. Doutor, eu vou voltar nessa questão da subvariante. A subvariante, ela tem... Porque a gente não tem visto falar tanto dela aqui no Brasil. É porque ela não tem tido uma incidência grande? Isso tem sido baixa. O que acontece? Quando você faz o teste, aquele do cotonete, diz se você tem Covid ou não tem Covid. Não diz variante, não diz subtipo, não diz nada. Os órgãos, Fiocruz e os outros, eles pegam a amostragem da população
população e faz o teste genético. Aí esse teste genético tem mostrado uma incidência baixa da BA2. Tem sido menos de 2% no Brasil. Já tem casos em São Paulo, no Brasil quase inteiro. Mas o número ainda é pequeno. Muitos acreditam por causa dessa proteção cruzada. Então, muita gente que pegou o Ômicron já está protegido também. Proteção cruzada, o que é? É porque a BA2 e a BA1 é a mesma variante. É a mesma Ômicron. variante. Então, quem pegou a BA1 está protegido contra a BA2. Hoje é o que a literatura tem mostrado. Ô, doutor, porque hoje está todo mundo especialista em variantes, subvariantes, né? Mas quando a gente falava que pegava gripe, a gripe também tem variantes, subvariantes, vocês não tem? Não é isso também? O que aconteceu? A pandemia deu um boom de informação, aquilo que a gente estava conversando, né? E realmente o povo brasileiro, de maneira geral, é o segundo pessoas no mundo que mais procura internet. Então o brasileiro se informou. Teve informação errada, obviamente, mas de um modo geral as pessoas começaram a entender. Entender o estudo científico, entender a aprovação de vacina, entender o vírus, né? A mesma coisa. Então, no vírus da gripe, porque eu sou profissional de saúde, eu tenho que tomar todo ano. Olha que interessante, entendeu? Então, assim, justamente por isso, o vírus começa a ter mutação, farmacêuticas vão analisando e aí fazem novamente todo ano para você estar protegido. Provavelmente com o Covid vai ser a mesma coisa. Doutor, eu gosto muito, vou voltar, gosto muito de ver o senhor falar e eu queria uma posição do senhor. Você acha que a gente está caminhando já para o fim da pandemia? Está muito perto, muito perto. Tem locais sérios, obviamente, que tiveram algumas falhas, né? Mas de maneira geral, tanto pela primeira vez, o governo britânico já definiu a redução quase total das restrições, ainda está com algumas, mas máscara ele tirou. E foi um país muito sério, né? E que tem dados muito interessantes. Inclusive, a OMS já anunciou que estamos perto de uma parte de tranquilidade. É como se virasse dessa pandemia que a gente viveu para uma doença endêmica, como a gripe, né? A gripe mata muita gente, né? Todo ano, é verdade, né? Então, a gente começar a ter essa mudança para as pessoas voltarem à normalidade. Mas é o que eu falo, cada país tem uma realidade. Aqui no Brasil não adianta a gente se empolgar lá com a Inglaterra. Verdade. O Brasil foi muito responsável, tanto que foi um dos poucos países que não tirou máscara, né? Ele meio que emendou, enquanto outros tiraram e depois voltaram, né? O Brasil não tirou, é verdade. E eu acredito que para você ter, agora em São Paulo eles anunciaram que só 47% dos leitos ocupados. Então a queda foi muito importante. É muito bom. E a gente tá... Vou lá falar primeiro? O senhor, claro, é muito bom falar com o doutor Júlio Faria. Gente, Júlio Faria. Onde que eu arrumei Júlio Faria, doutor? Me chama Júlio César, às vezes, né? Júlio César. Mas é Júlio Pereira. Mas não tem César, não, né? Não tem, não. Júlio Pereira. Júlio Pereira. Doutor, essa questão eu ia perguntar, a gente estava conversando, a questão da pessoa que já tomou a vacina, da pessoa que já teve Covid, ela está mesmo mais protegida? Está. O que aconteceu, né? Foi um mundo novo, a gente nunca viveu isso, né? Sim. O mais próximo que a gente teve foi da gripe espanhola e muita gente está falando, mas a gripe espanhola a gente não tinha tecnologia e foram 3 anos também para acabar e tudo. Verdade. Mas o que a gente fala? Com muita morte. Obviamente, quem pega Covid, 98% vai acabar saindo bem dela. É verdade. Só que 2% ficam muito graves e morrem. Com a vacina, você tem uma proteção muito grande. Então, eu costumo dizer para as pessoas que, assim, quando você compara, né, todo procedimento, toda vacina tem um risco, mas é um risco muito, muito baixo. Quem já foi vacinado, pegar de novo é muito baixo. É muito raro. E quando pega a forma leve. Obviamente, a Ômicron aumentou o número de pessoas vacinadas pegando. Mas essas pessoas que pegaram forma muito mais leve da doença. A Inglaterra mostrou muito isso, né? Os Estados Unidos também, que o Biden tem chamado até da pandemia dos não vacinados, porque quem não está vacinado, não está protegido, ele tem a chance maior de pegar a forma grave. Olha, interessante, pandemia dos não vacinados. Dos não vacinados. Talvez, é verdade, isso é uma coisa séria, séria. É um dilema, né, padre? A questão da liberdade de você escolher se vai fazer ou não. Até com o paciente, até hoje eu tenho dificuldade, né? Doutor. Porque quando você está falando na internet ou na TV é mais fácil, mas quando você está de frente para uma pessoa que você gosta, que é inteligente, que às vezes foi convencida de forma equivocada a não se vacinar, você tem que argumentar para ele. O que eu tenho mostrado isso, olha o mundo inteiro. Né? A gente tem o idioma, o português, que às vezes é uma barreira para a literatura técnica, né? Que é quase tudo em inglês, mas você olha Harvard, John Hopkins, né? Que não tem viés nenhum, tem anunciado que mesmo que você pegou Covid, você deve sim se vacinar, porque aumenta a sua proteção. E depois o fato de você não vacinar, você faz com que o vírus se fortaleça, né? Fortaleça e tenha as mutações também. A Ômicron surgiu aonde? Que se espalhou pelo mundo? Na África, onde tem o continente que tem menor porcentagem de vacina. Então, quanto mais vacinado, menos chance do vírus circula. Doutor, e essa coisa da dor de cabeça, que o senhor citou no começo, que a Ômicron, ela veio com uma dor de cabeça muito grande, que um dos sintomas que as pessoas mais reclamavam era dor de cabeça.
cabeça. Por que isso? Isso. Vários fatores. Em primeiro lugar, quando a gente pega qualquer gripe, Sei. você deve lembrar disso, você tem um processo inflamatório. Isso. E a inflamação, de maneira geral, você tem a fraqueza, o cansaço e a dor de cabeça, ela acaba vindo junto. Para o senhor ter ideia, são 60% das pessoas. Junto com aquela sensação de nariz entupido, que nas outras não tinha. Né? Na Ômicron, ela está tendo também, tem vindo a dor de cabeça. Então, são sintomas que ele vem junto. Tontura, os pacientes têm queixado também. Então, são sintomas que têm andado conjunto. Quando a gente dizia que a Ômicron ela ficava mais nas vias aéreas, Isso. e a antiga Delta, como que é? Delta e tal, Isso. ficava mais no pulmão, isso é correto? Não, o que está acontecendo? Muita gente se assustou porque 1.000 mortos, né? Ficou batendo de novo e assustou muita gente. A gente tinha caído isso mesmo. E depois aumentou. Vários fatores, né? Primeiro lugar, e a OMS até corrigiu, porque a gente tinha falado mais leve, mas ele, calma. Não é que seja mais leve, ela pega mais pessoas, os sintomas individualmente são menores, mas como mais gente tem pegado, você tem visto grande número de pessoas internadas. É verdade. Então, perdeu um pouquinho a proteção das vacinas, isso é um fato. Perdeu um pouquinho da proteção, a chance de reinfecção aumentou, Sim. mas de maneira geral os sintomas são mais leves. Mas como mais gente pegou, a gente viu aumentar mortes e aumentar a internação. Isso, então. E o brasileiro está muito assustado porque ele tem falado assim, se aumentou esses números, por que está todo mundo dizendo que isso está passando? Porque a gente, as mortes são como se fosse o retrovisor. Você está olhando o que aconteceu lá atrás, pessoas pegaram, internaram, ficaram graves e morreram, mas quando você olha novos casos e nova internação, a queda foi muito importante. Então, isso é interessante do senhor trazer para a gente, porque a gente, rapidamente, a gente começa a pensar que a Ômicron, como ela é dita mais leve e tal, a gente passa a abrir a guarda, né, para isso, né? Continua a questão das comorbidades, da obesidade, tudo isso continua mesmo com essa sendo um fator de risco para essas... Continua, mas de forma muito mais leve do que a gente vê nas outras. O que a gente tem falado é o seguinte, que aquilo que o senhor falou, que é a mensagem de esperança, né? O pior, com certeza, já passou. A gente não tinha vacina. É porque nossa memória é instantânea, né? A gente fica preocupado com hoje, mas o que a gente passou, o caos que foi, né? É verdade. E hoje em dia já está muito melhor. A vacina está aí. Vamos fazer pequenas modificações na vacina. Então, em breve, a gente vai estar vendo essas modificações. E a gente tem visto que o boom que deu no caso, que o Brasil está passando agora, começou a cair e vai acontecer semelhante ao que aconteceu na Inglaterra. Os órgãos de saúde pública vão analisar e muito provavelmente no Brasil vão começar a tirar as restrições. Não é para agora a gente baixar a guarda, mas para essa mensagem de esperança, as pessoas quando estão doentes, elas têm que imaginar isso, né? Está muito próximo do fim dessa pandemia. Então está se aproximando. Muito interessante. E doutor, eu no canal do senhor, vou voltar falando, o canal do senhor é um canal informativo e sem criar pânico, né? Com uma informação muito clara, muito clara. É sempre melhor assim, tratar e lidar com a doença sem essa coisa dessa neurose, daquela coisa de estar achando que está tudo... É sempre melhor isso, porque o senhor tinha dito que é uma doença que mexeu muito com o emocional das pessoas, muito né? forte. Eu falo que tem dois aspectos, né? Quando você está doente, o emocional vem junto, não tem jeito. Nós somos seres assim, né? Emotivos, né? E outra questão é racional. O racional faz o quê? Você entende a doença, entende como se prevenir. Então, o que a Ômicron faz? Igual aos outros, né? Uso de máscara, distanciamento, evitar aglomeração, tomar vacina, tomar a reforço da terceira dose, que já se comprovou, e o brasileiro não aceitou tão bem isso ainda, né? A vacinação infantil, que São Paulo está até bom, chegou a 72% aqui na cidade, as crianças, então os pais agora perderam um pouquinho o medo, né? E a partir daí a gente vai ver cada vez mais esse problema ser resolvido. Agora a gente tem que esperar os órgãos de saúde pública. Não é nem eu no canal do YouTube que vou anunciar, nem a televisão, vão ser os cientistas que sentam e analisam os números, eles têm os números brutos e vão começar a dizer, vamos reduzir as medidas. E isso está muito próximo aqui no Brasil também. Como neurocirurgião, o senhor notou que houve mais pessoas afetadas nessa parte neurológica depois da Covid, com o chamado Covid longa, essa coisa toda? Muito. Está sendo, assim, assustador. Porque como eu lido muito com tumor cerebral, com doença, as pessoas têm voltado em pânico, ansiedade, depressão, e achando que estão com tumor, achando que a doença agravou. Ah, entendi. Muitos abandonaram o tratamento, né? Porque estavam com medo de pegar Covid. E agora, como o clima está melhorando, está todo mundo vacinado, né? Os transtornos de ansiedade têm voltado muito forte e a pessoa, com razão, né, fica preocupada porque ficou muito tempo sem fazer exame. Então, a Covid aumentar a ansiedade e depressão está comprovado.
No mundo inteiro isso está acontecendo. Então agora a gente vai lidar, que a gente costuma dizer, essa pandemia dos transtornos emocionais, né? O senhor deve ver também na igreja, Sim, tudo, né? muito. Eu fiquei impressionado esses dias com um dado justamente que eu estava conversando até com nas escolas. Estava conversando uma reunião com as escolas católicas, escola toda, e dizendo que antes da pandemia, doutor, era um número normal, mais ou menos natural, aceitável, que de adolescentes que chegavam nas escolas, 12% de adolescentes tinham a questão de depressão. O número depois da pandemia veio para 47%. É uma coisa muito grande, de 12% para 47%. É muita coisa. E a OMS já anunciou isso antes de pandemia, que o Brasil é um dos países com maior taxa de transtorno de ansiedade e depressão. A gente tem mania de dizer que o brasileiro é feliz. É isso que é engraçado, mas o que é isso que você está O brasileiro é muito ansioso. Nós somos, né? A gente o tempo todo fica vendo de doença, a gente quer falar, a gente fica preocupado com o futuro, né? Então isso gera muita ansiedade. Muita ansiedade. E você falou isso, né? Meu filho estuda até no Colégio Jesuíta, no São Luís, né? Aí ele falando isso dos coleguinhas, porque uma geração, ele tem 6 anos, né? A idade dele, quase metade da vida dele é em período de pandemia. É verdade. Então a questão de abraçar uma criança ou outra, eles não estão tendo mais, né? Não tem isso, né? E vão crescer mais ou menos. E vão crescer com essa lacuna, né? E é difícil, né? Porque o professor, com razão, está dando orientação, não pode abraçar, não pode tocar. E são crianças que estão nesse mundo e daqui a pouco as medidas vão... como eles vão reagir com isso, né? Não é fácil, né? É verdade. Doutor, já acabou. Doutor, eu ficava a tarde inteira conversando com o senhor aqui, muito bom. Eu queria agradecer muito mesmo a sua presença aqui. Olha, gente, mais uma vez eu quero recomendar para vocês o canal do YouTube do Dr. Júlio Pereira. No YouTube é Neurocirurgia BR. Lá é informação precisa, preciosa, informação realmente concisa, porque os vídeos são curtinhos, isso é muito bom, mas de uma maneira muito clara e muito otimista também, mas otimista porque fala com propriedade, isso que é bom, tá bom? Neurocirurgia.br. Eu acho que tem... .br não, Neurocirurgia BR. E eu acho que as informações têm que ser assim, por pessoas abalizadas. Não vai procurar qualquer aventureiro que faz um vídeo de internet para falar de coisas que não é da sua alçada, né, gente? Doutor, eu queria também deixar os contatos aqui, ó, telefone, 0 operadora 11 99503 8838. E também o telefone para contato, 0 operadora 11 4200-2300, 4200-2300. Doutor, muito obrigado. Pai. Sua presença sempre uma presença que ilumina e deixa a gente muito feliz, com muita esperança aqui. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Que bom, olha aí. Muito bom.